começar nossa aula de hoje. Sou o professor Thales, de Educação Física. A gente vai estar falando um pouquinho aqui para as turmas do primeiro ciclo, que vai de primeiro ao terceiro ano. E o tema da nossa aula são jogos e brincadeiras. Bom, então vamos começar, tá? Bom, todo mundo já ouviu falar de jogos e brincadeiras, que está dentro da nossa base nacional curricular comum, né? Mas a pergunta é: o que são jogos, né? E o que são as brincadeiras? E quem é que sabe o que é um jogo, né? Vou dar aqui para as crianças que estão assistindo essa aula uma dica para saber definir, né, o que é um jogo, né? Vamos à primeira dica. A primeira dica para a gente entender o que é um jogo é que existe aí, de acordo com a figura, algumas crianças, né? Algumas pessoas ali, algumas crianças que estão participando dos jogos, né? Então, qual é a resposta para essa dica? Então vamos lá, a resposta. São os jogadores, tá? Aí aqui nós temos, né, uma outra imagem aí que mostra pra gente a figura aí de um jogo, que também tem algumas outras dicas que estão relacionadas para a definição de um jogo, tá? E o jogo é uma atividade no qual a gente pode estar utilizando durante o decorrer das nossas aulas, visto que faz parte do nosso conteúdo, tá? E o que é exatamente um jogo? Nossa aula de hoje fala a questão dos jogos, a importância dos jogos na vida das crianças e também das brincadeiras. Isso faz parte, né, de uma forma direta na vida das crianças, né, de vocês, crianças aí. Então, ninguém melhor do que vocês, crianças que estão assistindo essa aula, para definir o que é um jogo, tá? Então, nós temos aqui, uma dica para a definição dos jogos. É o que, jogos, né? Lembra o quê? Jogos, lembra o quê? Jogador. Então, para a gente definir o que seria os jogos, a gente já tem a primeira dica. Qual é a primeira dica? Que os jogos, eles vão apresentar jogadores, né? De acordo com a figura aí mostrando, nós temos alguns jogadores. E além de jogadores, existem outras características presentes nos jogos. Quais são essas outras características que os jogos vão apresentar, além dos jogadores? Vamos lá? Mais essa dica aí, nós temos as regras, né? Então, nos jogos, nós temos, na definição lá dos jogos, nós temos os jogadores e nós temos também as regras. Crianças, o que são regras? Quem sabe o que são as regras? As regras, gente, nada mais é do que saber o que fazer num jogo, né? O que a gente tem que fazer? O que nós entendemos por isso é justamente a questão do objetivo. O que é um objetivo, gente? Quando a gente está estudando, nós temos o objetivo de que, quando eu crescer, eu quero ser médico, eu quero ser professor de educação física, eu quero ser professor de matemática, eu quero ser bombeiro, policial. Então, esse é um objetivo, né? Então, todos os jogos, eles vão apresentar objetivos, que é o que nós chamamos de regras. E as regras, elas devem ser conhecidas para que nós possamos participar dos jogos, né, de forma efetiva, né? Então, nós temos lá dicas para a definição de um jogo. Me dá lá uma dica.
Já dei 2 dicas para vocês. A primeira dica foi o quê? Ó, jogos, lembra o quê? Jogos, lembra jogadores. Então, no jogo tem pelo menos 2 jogadores, né? Além dos jogadores, nós temos também as regras. E as regras, elas devem ser obedecidas para que nós possamos alcançar os nossos objetivos, né? Qual o seu objetivo com a regra de um jogo que eu vou dar um exemplo agora para vocês? Vamos lá. Bom, aqui ó, na tela, aqui nós temos então algumas outras características sobre os jogos, né? E aí a pergunta é, o que os jogos apresentam? Então olha para a figurinha aí, tá mostrando quem? É o camisa 7 aí. Quem lembra o camisa 7? Ah, é o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, ele é o quê? O Cristiano Ronaldo, ele é um jogador. Então, jogador é um elemento dos jogos. Então, ó, se eu perguntar para vocês o que os jogos apresentam, vocês vão responder o quê? Jogadores, tá? Um exemplo que eu dei para vocês foi um jogador de futebol, Cristiano Ronaldo, tá? Existem outros elementos que os jogos vão apresentar. Vamos lá ver, vamos conhecer, além dos jogadores, nós temos o quê? Ó, eu tenho um jogador, nós temos o quê? Essa figurinha mostra pra gente um outro jogador, que nós podemos chamar de quê? Do nosso oponente. O que é um oponente, crianças? Oponente é um adversário, né? Então quem torce para o Paysandu, o adversário direto do Paysandu é quem? O Remo. Então um exemplo, né, de componentes dos jogos são os adversários, né? Os oponentes. Então faz parte aí dos jogos, né? Os jogos vão apresentar os jogadores e os seus adversários, né? Então, além de jogador, além do oponente e dos adversários, os jogos também vão apresentar outros elementos que eu já falei para vocês. Qual é? Vamos ver aqui na tela? Ah, aqui está mostrando para gente, olha só, o Cebolinha e o Cascão com uma plaquinha avisando que não pode brigar. Então, quando eu coloco assim, ó, não pode brigar, nós estamos falando de quê? Eu já falei para vocês, né? Então, quando eu falo assim, não pode brigar, nós estamos falando de outro elemento que faz parte dos jogos, que são as regras. Então, se eu perguntar para vocês quais são os elementos que compõem os jogos, a resposta é o jogador, o adversário, as regras, e também mais um elemento, que são o quê? Os nossos objetivos. Então, quando a gente conhece as nossas regras do jogo, que é elemento do jogo, nós também temos os nossos alvos. Olha a figurinha. O alvo representa o quê? O nosso objetivo, né? Um exemplo clássico dentro de uma partida de futebol, nós temos como alvo, um objetivo, alcançar, né, o gol. Então, o gol no futebol, ele é o quê? O gol no futebol, ele é o nosso objetivo, né? Então, quais são os elementos que apresentam nos jogos? Nós temos o jogador, nós temos o oponente, nós temos a regra e nós temos os nossos objetivos. Vamos para o próximo. Então, como eu falei para vocês, o alvo, representa aqui na figurinha, é o nosso objetivo. Então, a pergunta é essa, quais são os componentes dos jogos? Então, eu vou colocar a figurinha na tela e vocês vão responder a pergunta.
Primeira figura, Cristiano Ronaldo representa o quê? Cristiano Ronaldo representa o jogador. Muito bem. Qual é o outro componente que faz parte, né, dos jogos? Além do jogador, nós temos o time adversário, nós temos o oponente, né? Então, ó, mais uma figurinha, quando mostra pra gente, não pode brigar, Cebolinha e Cascão, não pode brigar, isso representa um outro componente. Qual é o outro componente? Representado pela figurinha aí do Cascão e do Cebolinha. O outro componente são as regras, né? Então, quando eu coloco não pode brigar, eu estou falando de um outro componente relacionado com as regras. Tem mais um componente. Quando eu coloco o alvo, essa figura representa o quê? O alvo, ele representa o nosso objetivo. Então, crianças, quais são lá os componentes dos jogos? O jogador, o oponente, que é o adversário, as regras e o objetivo. Tá? Nós temos aqui exemplos, né, de alguns jogos. Eu gostaria que vocês também me ajudassem aqui na resposta. Então aqui eu tenho um jogo de cartas. Então o jogo de cartas, ele representa aqui um tipo de jogo onde apresenta o quê? O jogador, o oponente, as regras e os objetivos. Assim também como os jogos de tabuleiro. Exemplo de jogo de tabuleiro que possui esses elementos, esses componentes, é o jogo da dama. Quem é que conhece o jogo da dama e quem já participou dos jogos da dama? Né? Então nós temos todos os componentes, o jogador, o adversário, as regras e o objetivo. Né? Aí, ó, eu fico, né? Bato palma para vocês que já entenderam aí quais são os componentes dos jogos, mas agora a gente vai falar um pouquinho de um outro conteúdo que são as brincadeiras, né? E a pergunta é, o que é a brincadeira? Os jogos a gente já entendeu. E a brincadeira? O que é a brincadeira? Ó, a brincadeira, gente, é direito de todas vocês crianças, é onde a gente tem aquele momento, né, não só das crianças, né, mas principalmente das crianças. E também dos adultos, direito à brincadeira, a se divertir, ao lazer. E aqui, né, nós temos alguns exemplos de brincadeiras, como por exemplo, aqui a figurinha mostra pra gente, né, uma brincadeira clássica aqui de Belém, né, que é a pira-esconde, né? Quem já brincou aí de pira-esconde? Quem é que gosta de brincar de pira-esconde? Né? Então, a brincadeira é um momento no qual nós temos de lazer, de se divertir, de não se preocupar com o dever que a gente tem que fazer, né? Mas, primeiramente, nós temos que fazer o quê? Os nossos deveres, e aí depois nós podemos ter uma hora de lazer juntamente com os nossos pais, né? Então a pira-esconde é um exemplo clássico de brincadeira e de lazer. Então, crianças, todos são de parabéns, né? Estarem participando aqui da nossa aula, né? E a gente vai encerrar nossa aula de hoje. Um grande abraço e fiquem com Deus e fiquem em casa também.